Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria que você se colocasse de pé para nós adorarmos ao Senhor. Feche os teus olhos. Essa chave tem que ficar uma noite falando, né? Feche os seus olhos. Não há Deus maior. Abacuque 3, a partir do versículo 17, diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? O
Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde nós escutamos uma palavra que diz que o Senhor nos deu o tempo. E esse tempo que você tem agora é precioso. Algumas pessoas já não têm mais. Nós temos tempo, nós recebemos o privilégio de ter o tempo para estar na presença de Deus. E o pastor que falava essa palavra, ele falou assim, às vezes você fala assim, mas eu estou na igreja. Ele falou, mas será que você aproveita igual o seu tempo? Porque estar na igreja não é ser igreja. Vir nesse lugar não é só mais uma rotina que nós temos que cumprir. Deve ser um momento de alegria, de educação. É um momento que nós dizemos, Pai, apesar de todas as coisas, eu me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Porque Ele me deu mais esse tempo. Ele te deu mais esse tempo. Eu penso que é uma grande burrice nós virmos nesse lugar, sair lá da nossa casa, tomar banho, vir aqui cheirosinho e voltar para a nossa casa do mesmo jeito que a gente veio até aqui. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos desse Deus, o Deus da nossa salvação. Feche os teus olhos mais uma vez. E eu gostaria que você reconhecesse diante de Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus porque nós recebemos esse tempo. Nós somos abençoados porque nós temos um tempo. Talvez você esteja assim, estou cansado, estou por aqui já, não aguento mais. Então, clama ao Espírito Santo que ajude a entender que privilégio é você ter tempo, porque algumas pessoas já não têm mais. Pai, nós te agradecemos de todo o coração, Senhor Jesus, por poder estar nessa casa, por poder ter saúde, por poder respirar esse ar ainda, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e mesmo que as coisas não andem como a gente gostaria, eu exulto no Senhor, eu me alegro no Deus da minha salvação, o Deus que me deu esse tempo para estar na presença dEle com os meus irmãos. Pai, então venha nesse lugar e venha receber a nossa adoração. Eu sei, Senhor, que não é aquilo que o Senhor merece, nem de longe. O Senhor merece infinitamente mais. Pai, mas tudo que nós temos para te oferecer, nós vamos te oferecer nessa noite. De todo o coração, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Nós nos alegramos em Ti. Amém? Amém? Amém. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Se alegre na presença dEle. Às vezes a situação não está boa, mas a situação pode ser mudada porque Ele é o Deus de todas as coisas, amém? Então vamos adorar a Ele dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no meu Deus, amém? Tu és o meu socorro.
nós escutamos o pastor André falando uma mensagem sobre fé, sobre aumentar a nossa fé. E sempre que eu oro para o Senhor, eu tenho um certo temor no meu coração, porque eu penso assim, quando a gente fala em exercitar a fé, nós falamos por passar por situações difíceis, amém? Porque ninguém exercita a fé quando está tudo bem. As coisas são, a fé cresce na dificuldade. E essa é a forma com que o Senhor trabalha. Então, eu preciso de paciência. O Senhor vai te colocar em situações que te exijam paciência. E sempre que eu orava, eu pensava, Senhor, eu gostaria de ter uma fé que ainda que a figueira não florescesse, ou assim como Jó que perdeu todas as coisas, ou assim como eu queria estar firme. Só que eu oro com aquele temor no meu coração e penso, Senhor, mas eu não quero passar por situações difíceis. Eu não quero ter que perder nada, eu não quero ter que sofrer para aprender a ter fé. O Senhor fala, existe um lugar na minha presença em que eu moldo você. E o Senhor me fez lembrar da passagem lá em Jeremias, no capítulo 18, que fala do oleiro, que amassa o barro. Eu sei que nem todos nós precisamos passar, isso foi o Senhor trouxe no meu coração, nem todos vamos precisar passar por momentos muito difíceis. Mas por algumas situações nós vamos ter que passar. E o Senhor fala assim, não tenha medo, você está nas minhas mãos. E nessa tarde, eu consegui observar, nós estávamos numa situação ruim, num lugar ruim, que era para estar assim, todo mundo devastado. E a palavra desse pastor falou no nosso coração e disse assim, isso daqui é um privilégio. Algumas pessoas são ceifadas e não tem tempo de se arrepender. Falou, não, esse homem não teve tempo. E o Senhor também está dando tempo para você. Existe um lugar no Senhor. Eu sei que você também provavelmente vai ter medo de passar, assim como eu. Todos nós somos humanos. Eu tenho medo de passar por situações que exijam mais da minha fé. Mas o Senhor fala, descansa em mim. Existe um lugar em mim em que apesar das tribulações, das dificuldades, você descansa. A paz que excede todo entendimento. É difícil, talvez, mas nós precisamos confiar, e é nessa hora que o Senhor vai dizer, eu quero ver se você me ama realmente. Você confia em mim? Você confia no Senhor, o seu Deus? Para dizer assim, eu me alegro no Deus da minha salvação, apesar de todas as coisas. Então diga, Pai, eu tenho medo no meu coração, só que eu quero, Senhor, eu quero descansar em Ti. Então me ensina a habitar, a viver nesse lugar de transformação, nesse lugar de renovo, Senhor, na Tua presença. Eu quero crescer em Ti, eu quero avançar em Ti, porque muitas vezes você não faz mais para Deus porque você tem medo. Deus fala, não precisa, descansa em mim, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus da sua salvação. Amém? Descanso
Primeiro, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade que nós ganhamos do Senhor. O privilégio de estar na casa dele, adorar, exaltar e bendizer ao seu nome. Amém. Você está feliz por poder estar aqui? Amém. Glória a Deus. Tinha um hino que dizia assim: a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já ganha a salvação. Esse é novinho, né? Igual eu. Glória a Deus. Você está feliz? É bom podermos adorar o Senhor, é bom poder estar na casa de Deus. E apesar de tantos acontecimentos, tantas dificuldades, tantas tristezas, Jesus ainda é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Sem Ele nós não temos força, mas com Ele nós temos força para suportar as dores do mundo, as lutas, as labutas, as guerras, as aflições, porque o nosso Senhor Jesus falou um dia: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende, porque Ele venceu. E se nós estamos com um vencedor do nosso lado, nós também venceremos. Amém? Nós estávamos falando há 2 domingos atrás, há 3 domingos atrás, falando sobre a graça. E há 2 domingos atrás nós falamos sobre a fé. E hoje eu quero falar sobre a Escritura. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. É possível que eu não fale exatamente só sobre a Escritura, mas eu quero entrar nesse texto aqui, que é um texto muito profundo, muito especial. Quem lembra aí o que está escrito em Lucas capítulo 24? É a ressurreição. E tem mais uma história muito linda aqui, que é os 2 discípulos no caminho de Emaús. E no versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles quando partia o pão. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Ó Senhor, como a tua palavra é linda, maravilhosa e poderosa. Obrigado por o Senhor um dia abrir os nossos olhos para a tua palavra, para enxergar, Senhor, a tua palavra, a tua presença, a tua graça, o teu amor, Senhor meu Deus, o caminho, a redenção, Senhor, por onde precisamos trilhar, Pai. Muito obrigado. Eu quero te pedir, ajuda-me, Senhor, a falar, Senhor, nesta noite, dessa palavra, da tua palavra, da Escritura Sagrada, que é, Senhor, o nosso manual de fé e prática, Pai. Ajuda-nos a entender os teus propósitos e os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, aqui Jesus tinha sido crucificado. Era o terceiro dia. E esses dois discípulos seguiram Jesus. Eles não eram um dos 12. Eles eram dois que, pelo que parece, eles eram bem próximos. Pelo que parece, eles caminhavam junto com os 12. Porque quando eles voltaram, eles encontraram os 11. O Judas já tinha se enforcado. Então eles não eram dos 12, mas eles eram importantes, porque Jesus foi no caminho de Emaús para encontrar com eles. Eu acho muito interessante quando eu olho para essa palavra aqui, que eles estavam em Jerusalém. Jerusalém é a habitação da paz, é o lugar de paz. E é muito interessante, irmãos, pensar que em Jerusalém, que significa lugar de paz, casa de paz, habitação da paz, para eles não era mais um lugar auspicioso, já não era mais um lugar apropriado, já não era um lugar que fosse bom para eles. Porque em Jerusalém eles viram o seu Salvador, o Messias, o Cristo, o Jesus, o Nazareno, aquele que há 3 anos eles caminhavam com ele. Há 3 anos viram ele fazer maravilhas, viram ele fazer grandes coisas, ressuscitar mortos, curar cegos, levantar paralíticos. E eles acompanhavam isso. E em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, Jesus sempre arrumava problema quando ele chegava em Jerusalém. E esse fato nos chama a atenção que foi ali que ele foi crucificado. Jesus, quando ia em Jerusalém, ele entrava no templo, e no templo ele já conseguia arrumar uma confusão. Ele quebrava tudo e ia embora. Ele lia uma palavra e as pessoas se escandalizavam e já queriam apedrejá-lo. E ele está em Jerusalém, e em Jerusalém ele é crucificado. Até antes de ir para Jerusalém, os discípulos queriam evitar de ele estar ali. Mas em Jerusalém era o lugar onde ele deveria ser crucificado, e esse fato já tinha acontecido aqui nesse texto. E já é o terceiro dia, então Jerusalém, para os discípulos, para esses 2 discípulos, não parece mais um lugar para eles. Sabe quando eles sentiram assim que não dá mais para ficar aqui? Aqui não vai dar mais certo, então nós vamos embora. E eles vão caminho para Emaús. E eu acho interessante que eles caminham 11 quilômetros. 11 quilômetros até chegar em Emaús. Mas nesse caminho eles encontram-se com Jesus. Mas eu acho muito interessante o fato dos discípulos de Jesus estarem deixando Jerusalém decepcionados com os acontecimentos. E quando eles estão deixando Jerusalém, eles estão indo para Emaús, e essa caminhada, para mim, simboliza um tempo perdido na vida dos discípulos. E eu acho muito interessante que você já ouviu falar aquela frasezinha que tempo é dinheiro. É verdade? Tempo é dinheiro. Tempo pode não ser dinheiro, irmãos, mas tempo é precioso. A Amanda pregou bem há uns sábados atrás aí,
que nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo. E quando eu olho para esses discípulos caminhando 11 quilômetros até Emaús e depois vão ter que voltar para Jerusalém, eles estão perdendo tempo na vida. Ai, como a vida passa rápido. Irmão, você já parou para pensar como a vida passa rápido? A brevidade da vida. A vida é um ponto de gelo, a Bíblia vai dizer. A vida é como uma folha que seca rapidinho. Cai a flor e seca-se a erva e nós voamos. O tempo passa tão rápido. Quando a gente é jovem, a gente pensa que não passa tão rápido. Não que eu não seja jovem mais, tá? Eu sou jovem ainda. Mas a gente pensa que o tempo não passa tão rápido e a gente não valoriza o tempo. Hoje nós estávamos conversando com algumas pessoas a respeito do tempo e que hoje em dia nós já não temos mais o tempo, já não temos mais a mente, já não temos mais a disposição, já não temos mais as habilidades que tínhamos quando éramos mais jovens. E por isso que quando nós chegamos na meia idade, ou para frente dela, ou um pouquinho antes de chegar nela, nós começamos a pensar no que nós fizemos com a vida para trás de nós. O que nós fizemos? O que eu aproveitei? Quem eu sou hoje? O que eu fiz com o tempo? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com aquilo que Deus me deu? O ar que eu respiro, os talentos que Ele me deu, a unção que Ele me deu, a salvação que Ele me deu, a palavra que Ele um dia me abriu os olhos para que eu pudesse ver. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que é a minha vida hoje? Quem sou eu? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas especialidades? No que eu sou bom? Não é uma palavra de motivação, mas nós precisamos analisar quem nós somos, porque nós vamos chegar na altura do caminho e nós vamos olhar para trás e vamos falar assim: eu poderia ter feito isso e não fiz. Vamos chegar na altura do caminho, eu poderia ter sido mais comprometido com a obra de Deus, mas hoje eu já não tenho mais saúde para isso, hoje eu já não tenho mais vigor para isso. Eu poderia ter me tornado alguém que cantava e louvava ao Senhor e inspirava multidões a adorar o Senhor, mas hoje eu não tenho mais tempo para isso. Eu poderia tocar um instrumento e a unção de Deus poderia tomar conta daquele instrumento e encher o ambiente e fazer a diferença na vida de pessoas. A Bíblia vai dizer que Deus habita no meio dos... O que eu faço com os presentes, os dons que Deus me deu? E esses dois discípulos, eles estão caminhando para fora de Jerusalém. Eles estão decepcionados. Decepcionados com o quê? Decepcionados com eles mesmos? Não. Decepcionados com o Jesus que eles esperavam que ia reunir a Israel. Eles estavam decepcionados com a imagem que eles criaram de Jesus e que Jesus não foi aquilo que eles esperavam que ele fosse. Eles criaram Jesus na mente que iria, em algum momento, ia tomar o reino, ia sentar no trono, ia matar os romanos, e Israel ia viver em paz, porque um rei que multiplicava o pão, ninguém mais precisava trabalhar. Um rei que curava enfermos, ninguém mais precisava de sistema único de saúde. Um rei que transformava água em vinho, não precisava mais ninguém comprar bebida. Parou para pensar, irmãos, no que pode ser o pensamento de uma pessoa no tempo de Jesus acompanhando ele? Nós pensávamos que fosse ele que ia reunir Israel. Então eles estão indo para fora de Jerusalém, não por causa de nada, mas por causa da imagem que eles criaram de Jesus. Porque eles não estavam entendendo aquilo que a Escritura dizia. E fato é que nós estamos vivendo em um período, em um tempo, em que boa parte das pessoas que se dizem cristãs e seguem a Jesus não sabe nada da Escritura. Não sabe porque de fato Jesus morreu. Não sabe porque de fato está no templo evangélico ou qualquer templo cristão. Não sabe qual o sentido da vida. Não sabe porque um dia Jesus chamou você. A maior parte, não digo só aqui, mas no Brasil e no mundo, a maior parte das pessoas que
tentar entender uma palavra sem ao menos tirar uma dúvida, ter uma dúvida e perguntar alguma coisa para alguém que possa entender aquela palavra. Havia um tempo em que as pessoas se convertiam, aceitavam Jesus e tinham muitas dúvidas e começavam a perguntar porque elas queriam entender. Hoje em dia nós praticamente só mudamos de religião e não buscamos entendimento. A Escritura é algo precioso. A Escritura é o próprio Cristo. A Bíblia vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus disse: haja luz e houve. Haja separação e houve. Isso é a palavra. Isso é o poder da palavra de Deus. O Caleb fez uma pergunta ontem: como que Jesus criou todas essas coisas? Aí nós falamos para ele: uma palavra. Deus falou e existiu. A palavra de Deus é poderosa. Deus fala e acontece. Aí nós temos aqui diante de nós a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas nós não valorizamos a palavra. Nós não procuramos entender a palavra. Se eu te perguntar aqui nesta noite, por que Jesus precisava morrer? Alguém ousaria me responder? Por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus teve que vir a esse mundo, se tornar um homem, caminhar por 33 anos, fazer alguns milagres, morrer na cruz? Por que ele precisava fazer isso? Por que Jesus precisou fazer isso? Nós vamos ter uma resposta vaga e vamos dizer assim: ele morreu pelos nossos? Mas e por que ele morreria pelos nossos pecados? Por que ele precisava vir e morrer pelos nossos pecados? Jesus vai falar lá no capítulo 5 de João para os fariseus, ele vai falar assim: examinai essas escrituras, porque cuidai de ter nelas a vida eterna. Mas Jesus fala assim: mas são elas que de mim? Eles examinavam as escrituras, mas não conseguiam enxergar Jesus. E aqui Jesus está diante de dois discípulos que viram todos os acontecimentos e eles estão decepcionados, e eles estão voltando para Emaús e deixando Jerusalém, porque eles não entenderam as escrituras. E Jesus olha para eles no versículo 25 e diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Irmãos, tudo aponta para Jesus. Quando você vê Deus falando para Eva: você e a serpente vão ser inimigos a partir daqui. A tua semente, ela ferirá o calcanhar da tua semente, mas a da tua semente ferirá a cabeça dela. Isso está falando do quê? De Jesus vindo a esse mundo e pisando na cabeça do diabo. Quando você vê Melquisedeque recebendo o dízimo de Abraão e abençoando ele, a Bíblia vai dizer assim que Melquisedeque não tinha começo nem fim de dias, e que Jesus é sacerdote do Deus Altíssimo segundo a ordem de Melquisedeque. Representa Jesus, alguém que não tem começo nem fim, porque ele é eterno. Ele não está limitado ao nosso tempo. Quando você vê lá Moisés tendo que sacrificar o cordeiro da Páscoa para que os primogênitos não morram, está falando de quê? Da morte de Jesus na cruz, para que eu e você tenhamos vida eterna. Quando fala lá do azeite espremido, da azeitona, para ser feito o óleo da unção, e Jesus está indo para o Getsemane, e no Getsemane significa no prensa do azeite, o lugar onde Jesus chorou e suou gotas de sangue. Ele estava sendo prensado para gerar a unção do óleo que nos unge, para nós termos vida, e vida abundante, vida saudável. Tudo aponta para Jesus. Quando você vê Noé tendo que construir uma arca de madeira para que eles fossem salvos,
Aquilo tipifica o Cristo, vindo a este mundo para nos livrar do nosso mal, do mal que está em nós. Quando nós olhamos para a Escritura toda, irmãos, tudo que foi falado, Moisés falou, vai vir um profeta que é mais poderoso que eu. Vai vir alguém como eu, mas vai ser mais poderoso que eu. Você vai ver todos os profetas falando desse tempo. E esse discípulo segue a Jesus. Jesus morre e ele se decepciona. Por que se decepciona? Porque não entenderam as Escrituras. A Escritura sempre falava de alguém que precisava morrer, de alguém que precisava sacrificar, de alguém que precisava libertar. E por que Jesus precisava morrer? Porque Davi falou: nasci em pecados e em pecado concebeu a minha mãe. Nós todos somos pecadores. Nós todos nascemos debaixo do pecado. Nós todos nascemos com esse mal em nós. E sem Jesus nós não conseguimos nos livrar desse mal. Sem a presença de Jesus, sem a morte do Cristo, Deus não consegue olhar para nós. Mas quando Jesus vem e morre, nós aplicamos o sangue do Cordeiro, desse Jesus, na nossa vida. E agora Deus olha para nós. Agora Deus olha para nós e não vê mais o meu pecado, não vê mais o teu pecado, e vê sim o sangue de Jesus, o Cordeiro que morreu para que eu e você tenhamos vida e vida abundante. Mas a morte de Jesus soa estranho para os discípulos de Jesus. Jesus morreu. Eu tinha tantos planos com Jesus. Alguns discípulos de Jesus chegam até a falar, pede para a mãe pedir para eles que quando Jesus subisse para a glória, no trono, que elas pudessem sentar uma à direita e uma à esquerda. Também não tinha entendido nada. Mas Jesus, irmãos, começa a expor as Escrituras. Tão difícil, né? Nós vivemos um tempo em que o tempo nosso é gasto de maneiras tão banais às vezes. O nosso tempo é gasto com tantas coisas. Nós vivemos na era do entretenimento. Hoje em dia tem Netflix, Amazon, Sky, videogame, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. O que mais tem? Não sobra tempo nem para respirar. Se a gente tiver uma conta em cada coisa dessa aí, você não vai sobrar tempo para você viver. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos entretidos. Nós temos muitas coisas. E o tempo passa tão rápido. Você pega um celular na mão e começa a olhar o Facebook, que é o espiar a vida dos outros, é o Facebook, irmãos. Lá tem gente que fala, hoje eu não estou bem. Ou alguém coloca, estou me sentindo feliz. Estou me sentindo grato. Às vezes nem está. Às vezes está com uma raiva da vida, está querendo morrer. Mas no Facebook, todo mundo é gente boa, todo mundo é uma benção, né? A vida de Facebook, irmãos, olha, existe família perfeita lá, né? Existe todo mundo feliz, namorados e namoradas que se amam muito, né? Que nunca brigaram, casais que não brigam, pais que passeiam com filhos. É tão raro fazer que daí quando faz, a gente tira uma foto, né, para poder mostrar, olha, eu passeei com meu filho daqui há 50 anos, quando ele me acusar de que eu não passei com ele, eu vou ter lá no Facebook uma lembrança que vai dizer assim, viu meu filho, eu levei você para passear, uma vez, mas levei, está registrado. Nós vivemos nesse tempo em que nós fazemos propaganda de uma vida que às vezes nós não temos. E sabe por que nós não temos essa vida? Porque nós não examinamos as Escrituras. E daí qualquer acontecimento contrário, nós nos decepcionamos e Jerusalém vai ficando para trás. E nós vamos deixando Jerusalém. E vamos deixando Jerusalém. Só que Jesus, com esses discípulos, ele encontra com eles no caminho. E irmãos, chega um ponto da gente se distanciar de Jerusalém e a gente deixa de conhecer Jesus. De imediato eles não conheceram Jesus. Eles não enxergaram que era Jesus. Jesus está conversando com eles. Jesus está falando com eles. E eles não sabem que é Jesus. Eles só podem chamar Jesus de
Você é o único bobo que não sabe o que está acontecendo, você não lê jornal, você não assiste jornal, você não tem Facebook, nem Instagram, você não sabe o que aconteceu de Jesus de Nazaré, que era profeta, poderoso em palavras e obras. Eles estão falando de Jesus para Jesus, irmãos. Você parou para pensar que eles se distanciaram de Jerusalém por alguns quilômetros e agora eles já não conhecem mais Jesus. Quão perto nós estamos da habitação da paz? Ou quão distante nós estamos da habitação da paz? Quão distante nós estamos de Jesus ao ponto de não mais reconhecê-lo? Nós estamos vivendo em um tempo tão difícil que existem muitas vozes. Muitas vozes. Todo mundo tem alguma coisa para falar. É verdade? Ninguém entende de nada, mas tem que falar alguma coisa. Morreu um rapaz essa semana no Carrefour. Vocês viram? Mataram. Um absurdo. Mas todo mundo tem que falar alguma coisa e dar sua opinião sobre isso. Você já reparou isso? Não sabe o que acontece, não sabe o que aconteceu, não sabe de nada, mas tem que expressar sua opinião, sua indignação e tudo. Porque nós temos que dar a nossa opinião, porque está todo mundo falando. A Bíblia vai dizer assim que até o nécio, o louco, quando se cala, é tido por sábio. Tem coisa, irmãos, que é só orar. Injustiça sempre existiu. Matou, tem que pagar. Não é verdade? Mas eu desejar a morte daqueles dois homens porque eles mataram não me faz diferente deles que mataram o outro. Então nós estamos vivendo nesse mundo de muitas informações e de muito ódio. Muito ódio. Você acha que aqueles dois homens saíram de casa de manhã cedo pensando assim, hoje de tarde nós vamos matar alguém lá no mercado? Não, eles não. É a maldade, por isso que Jesus precisou vir e morrer, irmãos, porque a maldade está impregnada no ser humano. Em algum momento da sua vida você já desejou fazer alguma coisa, o mesmo que esses caras fizeram com alguém. Você vai mentir e falar que não? Já deu aquela vontadezinha, não deu não? Pelo menos dá uma surrazinha, já não deu? Ah, já deu, a gente tem vontade às vezes. Então por isso que Jesus precisou morrer, porque nós somos tardios para entender, porque nós somos muito devagar para entender que Jesus nos chamou para amar uns aos outros, para cuidar uns dos outros, mas até aqui às vezes a gente fica, você tem aquele irmão que não cumprimenta a gente, vai para o inferno, um praga desse, nem me olha. Vai dizer que você nunca pensou isso. Mete para Deus aí agora. Por isso que Jesus precisou morrer, irmãos, porque nós não somos bons, nós não conseguimos ser bons. Para qualquer coisa nós já estamos deixando Jerusalém. Eu estou decepcionado. Eu não gosto mais. Eu não quero mais. E vamos perder tempo na vida, porque uma vida que seja 11 quilômetros longe de Jerusalém, longe de Jesus, são 11 quilômetros perdidos. Quanto tempo eles gastaram para caminhar 11 quilômetros? Faz uma média aí, alguém que caminha 11 quilômetros. Quanto tempo gastaria para caminhar 11 quilômetros? Um detalhe, conversando. Chegar lá em Emaús fadigado. Já caminhou conversando? Provavelmente carregando mudança também. Carregando mudança, estava levando as coisas embora. Aí, irmãos, eles chegaram no destino. Jesus entrou, partiu o pão, abriu-se os olhos. O que eles fizeram? Vamos caminhar de volta, porque é lá que nós temos que ficar. Mais 11 quilômetros, dá 22 quilômetros. 22 quilômetros de vida que eles perderam, porque eles podiam estar acreditando em tudo que Jesus já tinha falado para eles. Tem gente que perde tempo na vida porque não dá atenção àquilo que é falado. Tem gente que perde tempo na vida porque não ouve quem tem mais experiência, quem já viveu mais. Tem filhos falando que o pai não entende nada, tem filhos que ficam bravos com o pai por causa de qualquer coisa. Tem filhos que não ouvem. Tem gente que não quer ouvir porque não entende nada, não conhece nada da vida. Aí caminha.
mas vai ter que voltar um dia. Então, irmãos, as Escrituras é algo importante para nós precisamos buscar o entendimento. Jesus falou: como vocês custam para entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Os profetas já tinham falado, já estava tudo escrito. Jesus já tinha reforçado, eles já tinham visto o cumprimento do que os profetas falaram. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo que está se cumprindo muita coisa do que João escreveu, do que Daniel escreveu. Você crê assim, amém? Mas como que as pessoas são tardas em enxergar e entender isso? Nós estamos chegando num tempo, irmãos, que a qualquer momento a trombeta vai soar e Jesus vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. Aí eu te pergunto, você vai se espantar ou você vai dizer: glória a Deus porque Ele veio me buscar? Você vai se entristecer e vai rolar no chão de dor, de desespero porque Jesus veio e você não vai? Ou você vai se alegrar pela vinda do Senhor? Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo e Ele falar assim: meu filho, eu vejo que você gastou muito tempo na vida e você perdeu muito tempo na sua vida, mas você um dia voltou a tempo e eu vou te levar e entrar no gozo do seu Senhor. Ou Ele vai falar assim: você perdeu tanto tempo na vida que você caminhou tão longe que não deu tempo de você voltar. Apartai-vos de mim porque eu não vou. E não vai adiantar falar assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. É duro isso, né? Mas nós precisamos pensar, porque esse tempo está chegando. O tempo de nós comparecermos ante o tribunal de Cristo Jesus. O que você fez com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Quanto tempo você gasta da sua vida falando mal dos outros? Quanto tempo nós gastamos da nossa vida falando mal dos outros? Quanto tempo nós gastamos da nossa vida pensando em maldade, bobeira, bobagem, pensando até em tirar a nossa vida? Jesus está dizendo assim: a vida que eu te dei é preciosa, meu filho. Você precisa saber viver na minha presença. Ah, como é bom ouvir que Jesus se importa conosco, irmãos. Quando eu olho para esses dois discípulos no caminho de Emaús, um deles aparece o nome, mas o outro nem nome tem. Mas ainda assim Jesus se importava. O escritor não lembrou do nome dele, mas Jesus lembrou do nome dele. E foi ao seu encontro e expôs para ele as Escrituras. E quando Jesus expôs para ele as Escrituras, o coração deles ardia. E quando o coração deles ardia, eles conheceram que era o Cristo que estava falando. Irmãos, como é necessário que o nosso coração arda por amor às Escrituras Sagradas. Como é importante que o nosso coração queira o conhecimento da palavra de Deus. Se nós não tivermos isso em nós, irmãos, nós precisamos clamar por Jesus. Porque Ele é a palavra. Nós precisamos clamar por Jesus para que essa fome venha despertar em nós. Irmãos, porque sem um manual de fé e prática, que é as Escrituras, que é a palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você já parou para pensar que você não chega em um lugar desconhecido se não for um mapa? Hoje em dia tem o GPS no celular, o Waze, Google Maps. Você coloca lá o destino e ele vai falando. Só que até ele, se estiver desatualizado, vai levar você para um buraco que não tem como sair. Como é que está a nossa atualização com relação às Escrituras Sagradas? Será que você não chegou num beco sem saída e já não tem mais como retornar? Uma rua sem fim? Aí você fica: agora para onde eu vou? Para onde eu vou? Cheguei em Emaús. Cheguei em Emaús e agora não tem mais paz. Aí Jesus vem e parte o pão e fala assim: sou eu. Quando Jesus parte o pão, ele está dizendo: sou eu. Estou aqui por você. Eu quero atualizar o seu caminho. Como é que faz para atualizar o caminho? Ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós chegamos num beco sem saída, mas Jesus vem e nos fala baixinho no nosso ouvido.
quando ele fala, o coração arde. E quando o coração arde, você pensa, única coisa, eu preciso voltar para Jerusalém. Eu preciso voltar porque é lá que está a cruz de Cristo, e é na cruz que eu tenho salvação. É na cruz que eu tenho a minha porção. É na cruz que eu tenho vida e vida abundante. É na cruz que eu encontro plenitude. É na cruz, então eu preciso voltar. Em Emaús não tem cruz, mas em Jerusalém tem. Nós precisamos estar atualizados. E a atualização se dá através de contato direto com o Cristo. Como que se nós nos encontrássemos com Jesus hoje, nós estamos 10 quilômetros longe, nós não reconheceríamos ou íamos ter que chegar até Emaús, implorar para ele entrar, e daí no partir do pão reconhecer, e quando reconhecer ele some, aí nós voltamos. Irmãos, viva a vida sem perda de tempo. Não perda tempo na vida, não perda tempo na vida. Viva a vida do lado do Cristo. Tinha poupado trabalho se eles acreditassem nas mulheres que viram o anjo, e o anjo falou para elas: não procura o vivo no meio dos mortos. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Jesus vive, Jesus cuida de você. Jesus vive e cuida de nós. Jesus vive e se importa conosco. Jesus vive e Ele vai no caminho de Emaús para nos chamar de volta, para falar assim: vem meu filho, volta para a habitação da paz. A Escritura, irmãos, é o nosso manual de fé e prática. A Escritura Sagrada é onde nós nos alimentamos. Não dá para viver só com o que você ouve aqui domingo à noite. Não dá para viver só com o que você ouve quinta. Não dá para viver só com o que você ouve sábado. Você precisa comer da palavra de Deus. Você precisa ter fome. Você precisa clamar para que Jesus coloque isso no seu coração, nesse querer. A Bíblia tem hora que parece difícil, complicada, mas quando você enxergar sempre ela apontando para Jesus, ela fica simples demais que Jesus, com meus braços abertos, para abraçar todos nós, com um amor eterno. Ele vai dizer: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu vos atraí, para te chamar de nação eleita, de sacerdócio real, de povo adquirido por Deus, para que você viva debaixo da minha presença. A palavra de Deus aponta para isso, para a salvação de vidas, para a transformação de vidas, para a libertação de vidas, para um amor tão grande que quando nós damos um pulo para fora desse amor, Ele dá um pulo para trás, para que ainda que quando nós pulamos para fora, ainda caiamos dentro desse amor tão grande, que é o amor do nosso Deus por cada um de nós. Os discípulos de Emaús pularam para fora do amor de Deus, mas Jesus caminhou 11 quilômetros com eles, para que ainda eles caíssem dentro do amor deles, e eles reconheceram no partir do pão. Porque quando a gente está na presença de Jesus, a gente recebe pão do céu. Quando a gente está na presença de Jesus, a gente não sente cansaço, irmão, porque eles caminharam 11 quilômetros, e eles poderiam falar: vamos voltar amanhã. Não, nós precisamos voltar hoje, porque nós comemos do pão que Jesus deu. Não dá para deixar Jesus. Não dá para se afastar desse Jesus. Não dá. Não dá para viver longe, não dá. Esse Jesus te ama tanto, te abraça, te diz: filhinho, eu quero você perto. Você às vezes é tardio para entender a escrita, mas não seja tardio para entender que eu te amo. E que o que está escrito é isso: eu amo você com amor eterno. Eu amo você a ponto de entregar a minha vida na cruz. Eu amo você a ponto de ter que vencer a morte para que você tenha
você cai, um dia você cai dentro da minha presença e eu te trago de volta no partir do pão. Ah, como Jesus é lindo. Como o tempo é precioso. E eu aconselho você, viva a vida sem perder tempo. Não viva a vida longe de Jesus. Busque a presença de Deus. Queira comer da palavra de Deus. Queira sempre adorar e servir Deus. Valorize todos os dons que Deus te deu e comece a aplicar ele na obra do Senhor. Valorize tudo aquilo que Deus te presenteou. Busque aquilo que ainda você não tem, Ele vai te dar. Quando você chegar numa altura da vida, você olha para trás e fala assim: ainda que eu não tenho tudo, não fiz tudo o que eu queria, mas eu consegui fazer bastante coisa na presença de Jesus. Eu consegui fazer bastante coisa para Ele, para a obra dele. Eu abençoei pessoas, eu toquei o coração de pessoas, eu abracei pessoas, eu curei pessoas através da presença de Jesus. Você vai chegar lá no final e vai falar: deveria ter feito mais, mas o que eu fiz? Já valeu a pena estar com Cristo. Não é importante o que nós fazemos para Ele, mas o que nós fazemos com Ele, irmãos. E fazer com Ele é diferente. Senhor, meu Deus, coloque a mão no seu coração. Peça para que esse Deus venha arder, a chama venha queimar de novo em você. Ter ouvido a voz do Senhor Jesus nessa noite, não endureça o seu coração, deixe Ele falar bem no fundo da tua alma, do teu ser, dizendo assim: filho, eu te amo, você é importante para mim. Filho, o seu tempo é precioso, e se o seu tempo é precioso, ofereça mais parte dele para mim. Ofereça mais esse tempo que é precioso, tão valioso. Ofereça para estar na minha casa, na minha presença, de joelhos diante de mim, adorando ao meu nome, buscando alguma coisa que seja para a minha glória, para o meu louvor. Meu filho, examine a Escritura, porque você tem nelas a vida eterna. Porque elas testificam de mim que vida eterna não existe sem Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus aponta para Ele, para o amor dele. Então deixa queimar no seu coração esta noite. Deixa essa palavra queimar no seu coração, deixa arder como ardeu no coração dos discípulos. Eles ouviam que quando Jesus falava assim: a serpente foi levantada lá no deserto, era eu pendurado na cruz. Vocês não entenderam. Quem olhava para a serpente de bronze era curado. Assim vocês também, se olhar para a cruz, vocês são curados. E aquilo queimou no coração dos discípulos. Deixa queimar no seu coração nesta noite a alegria de ser importante, valioso, precioso e amado por Jesus. E seja grato ao que Ele fez e agora exalte ao santo e maravilhoso nome dEle. Viva a vida de gratidão ao Senhor Jesus e você viverá melhor. Você aproveitará melhor o seu tempo. Você adorará mais a Ele. Você vai buscar mais a sua palavra. Comece a olhar para a cruz de Cristo, a importância que ela tem na sua vida, e você vai viver muito melhor. Viva debaixo da graça, viva com fé em Jesus, viva crendo que o que Ele fez é suficiente e Ele nos atraiu para Ele. E quando Ele nos atrai, Ele nos dá uma missão, e essa missão precisa ser cumprida por cada um de nós, em gratidão ao que Ele fez por nós. Nós precisamos fazer alguma coisa. Senhor Jesus, queima, Senhor, nos corações. Toca, Senhor, nos corações. Senhor Jesus, que nós possamos entender que viver afastado de Ti, longe da Tua palavra, longe da comunhão, é perda de tempo na vida, Senhor, e que nós venhamos saber aproveitar o nosso tempo e querer estar pertinho de Ti, juntinho de Ti, abraçadinho com o Senhor, aproveitando deste amor tão precioso, maravilhoso, que nos envolve, que nos enche, que faz queimar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus eu oro em favor daquele que está fraco, daquele que está triste, Senhor, meu Deus, que esse amor tão precioso e sublime que vem de Ti, Senhor, possa inundar os corações, essa graça
aflitos, entristecidos, deprimidos, ansiosos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra, que o teu poder, que a tua glória venha tocar nas vidas dessa noite, em nome de Jesus, e que esse ardor venha continuar no coração dos teus filhos, Senhor, e venha trazer fome e apetite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda doença espiritual, toda opressão maligna, eu repreendo agora, Senhor, em nome de Jesus. Venha sair por terra, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Traz paz ao lar, à família, Senhor. Traz amor, harmonia, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te amo, Jesus, e te agradeço, porque assim eu creio. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus para falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, você que trouxe essa oferta, não é de volta para casa. Pergunta para o irmão José, está recolhendo. Deus ama quem dá com alegria. Amém? Irmãos, eu estou com uma lista já de pessoas que precisam da ajuda. Eu acho que é umas 7 ou 8 famílias, se eu não me engano, né? Tem as crianças, tem o nome do pai, da mãe. Essa semana que vem vamos entrar em contato, ver se as pessoas aceitam primeiro, né? Mas você não esqueça de trazer a cesta de amor, para que as pessoas venham ter a oportunidade de ter uma comunhão com a família, tendo uma comida boa para comer. Você que não quiser trazer o alimento, se quiser dar uma oferta, daí nós vamos comprar. Se você quiser dar 50, 100, 200, 500 reais, não importa o valor, isso é semente que você semeia no reino de Deus e na vida das pessoas. Amém. Isso é gratidão por aquilo que Jesus te dá, Jesus te deu, Jesus te presenteou. É hora de nós estendermos as mãos e mostrar que o nascimento de Jesus não tem nada a ver com o Papai Noel, mas tem a ver com o amor nascendo no mundo. Esse amor é transmitido através da igreja, fazendo alguma coisa, trabalhando em prol do reino de Deus. Então não esqueça disso. No começo do mês, no máximo até o dia 15 de dezembro, traga alguma coisa. Se você puder fazer uma cesta completa, faça conforme as tuas forças. Não vá se endividar para poder abençoar alguém, porque depois daí alguém vai ter que ajudar você. Mas faça com amor, para que Deus possa te recompensar. E não faça só para ser recompensado, mas faça porque você entendeu a missão que Jesus deu à igreja. Abençoar. Você não é o final da bênção, você é um canal da bênção de Deus. Amém? Então não se esqueça disso, tá? Se alguém tiver uma ideia de como organizar, nós estamos aí para ouvir, para catar e para fazer, em nome de Jesus. Amém? Sábado, irmão, vai ter um trabalho das irmãs lá em Toledo. E sábado era o culto das irmãs aqui. Eu quero saber se alguém vai querer ir. Se alguém quiser ir, levanta a mão. Se ninguém quiser ir, não precisa levantar a mão também. Eu vou, tá? Eu vou ir. Mas se as irmãs quiserem ficar para fazer o culto das irmãs também, não tem empecilho nenhum. A pastora não vai poder ir. Se a irmã quiser ir conosco, nós levamos a irmã. Se tiver mais uma irmã que quiser ir, se manifeste aí, nós vamos. Daí a Adriana vai. Amém. Então, a Adriana e a irmã vai representar vocês lá, irmãos. Em nome de Jesus, tá? E a minha esposa também. Mas é que ela é a minha metade, então nós somos um, então nem conta, né? Se eu vou, ela vai. Amém? A irmã Maria não vai poder ir, o pastor vai fazer quimioterapia essa semana. Continue orando pelo nosso pastor, para que Deus possa fazer um milagre. Ore pela família da irmã Maria, que perdeu o seu papai nessa noite passada e foi enterrado agora de tarde. Amém? Amanhã tem oração. Tá? Luiz. Vamos orar. Em nome de Jesus. Amanhã tem oração, irmãos. Se você quer orar
Gosta de orar? Venha. Se você não gosta, venha também, tá? Porque é necessário. Coloque-se de pé. Deus é bom. Amém. Obrigado, Jesus. Eu te louvo. Te agradeço, Senhor, por tua igreja, por teu povo que está aqui nesta noite. Obrigado por tua palavra, pelo privilégio que temos de adorar o teu nome e te exaltar. Continue nos abençoando, nos dando graça. Pai, abençoe a semana de cada um, dê uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dos ofertantes, dos dizimistas da sua casa. Continue abençoando, recompensando, Pai, prosperando a vida dos teus filhos. Abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor. Cura ele, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos esse mal, Senhor. Cumpra a tua vontade na vida do teu filho. Abençoe a família da irmã Lia. Continue dando força, Senhor, para os teus filhos, dando graça, Senhor, e estando com eles. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém.